Olá, eu sou o Pedro Miguel e hoje nós vamos aprofundar algo que pode redefinir completamente o futuro da sua família, porque quando falamos sobre a importância da reforma do lar à luz dos ensinamentos de Ellen White, nós não estamos falando apenas de organização externa, estamos falando de restaurar a base espiritual, emocional e moral da casa. E talvez você não perceba, mas a condição do seu lar hoje está moldando silenciosamente o destino de todos que vivem nele. Ellen White ensinava que o lar é a primeira escola da vida, é onde o caráter começa a ser formado, é onde princípios são absorvidos, é onde a fé se torna prática ou apenas teoria. E por isso a reforma do lar não pode ser superficial, não pode ser apenas mudança de comportamento temporária. Precisa ser uma decisão profunda de colocar Deus no centro real da casa, não apenas em palavras, mas em hábitos diários, na forma de falar, na forma de disciplinar, na forma de organizar o tempo e até na maneira como os conflitos são resolvidos. Uma casa desorganizada constantemente transmite instabilidade, pressa, tensão e falta de direção, e isso afeta diretamente o emocional da família. Por isso, a organização do ambiente físico é parte essencial da reforma espiritual, não por estética, mas por princípio. Quando há ordem externa, cria-se um ambiente mais propício para a disciplina, responsabilidade e equilíbrio. E isso começa com atitudes simples, estabelecer horários definidos, manter ambientes limpos, distribuir tarefas de forma justa, ensinar cooperação, porque responsabilidade compartilhada desenvolve maturidade. Mas organização física sem liderança espiritual consistente não sustenta a reforma. Alguém precisa assumir a responsabilidade de conduzir espiritualmente aquele lar, e liderança espiritual não é imposição rígida, é compromisso constante. É garantir que haja momentos de oração, leitura bíblica e diálogo sobre valores, mesmo nos dias cansativos, mesmo quando parece mais fácil adiar, porque quando Deus é prioridade inegociável, a família entende que Ele não é apenas parte da rotina, mas o fundamento dela. Dentro de casa, a autoridade precisa caminhar junto com o amor, porque autoridade sem amor gera medo, e amor sem autoridade gera desordem. E o equilíbrio entre os dois cria segurança emocional. Filhos precisam de limites claros, precisam saber o que é esperado deles, precisam entender consequências, mas também precisam sentir que são amados independentemente dos erros. E disciplina verdadeira não é explosão emocional, é orientação firme e calma, é correção que forma caráter e não humilha. Outro ponto central na reforma do lar é o exemplo, porque coerência sustenta a autoridade. Não adianta ensinar respeito e agir com desrespeito. Falar de domínio próprio e viver em descontrole, exigir espiritualidade e não demonstrar busca pessoal por Deus. O ambiente espiritual da casa é fortemente influenciado pela vida devocional dos pais. Quando filhos veem oração real, humildade verdadeira e dependência de Deus nas decisões, isso cria um modelo concreto de fé. E talvez você esteja pensando que seu lar já está distante demais, que já houve erros, falhas, palavras duras, períodos de frieza espiritual. Mas reforma significa recomeço. E recomeço começa com humildade, reconhecer falhas, pedir perdão quando necessário, restaurar diálogo, reconstruir confiança passo a passo, porque nenhuma família está além da restauração quando existe disposição sincera de mudança. É importante também proteger o ambiente interno da casa das influências externas que enfraquecem valores. E isso envolve vigilância sobre conteúdos consumidos, tempo excessivo em telas, amizades que distorcem princípios e hábitos que afastam a convivência familiar. Não se trata de isolamento, mas de discernimento, porque tudo o que entra no lar molda mentalidade, comportamento e atmosfera espiritual. E aqui está algo fundamental. Reforma do lar não é evento emocional, é processo diário. Haverá dias de avanço e dias de desafio. Haverá resistência, haverá cansaço, mas constância constrói transformação.
Pequenas decisões repetidas diariamente produzem grandes resultados ao longo do tempo, e quando a família percebe estabilidade, presença, oração constante e liderança equilibrada, o ambiente começa a mudar quase sem que se perceba. Se essa mensagem está falando com você, eu quero te pedir agora, deixa o seu like, porque isso ajuda esse conteúdo a alcançar outras famílias que precisam dessa direção. Se inscreve no canal para continuar fortalecendo sua casa com princípios sólidos. E escreve nos comentários: eu decido reformar meu lar. Porque quando você declara, você fortalece seu compromisso. Existe algo ainda mais sério que precisa ser enfrentado quando falamos de reforma do lar, porque não se trata apenas de implementar novos hábitos, trata-se de quebrar padrões antigos que foram se acumulando ao longo do tempo. E muitos lares vivem presos a ciclos repetitivos de tensão, desorganização, gritos, distanciamento emocional e espiritualidade superficial. E enquanto esses padrões não são reconhecidos e confrontados, nenhuma mudança será duradoura. A reforma começa quando alguém dentro da casa decide interromper o ciclo, decide não responder agressão com agressão, decide não alimentar discussões desnecessárias, decide não permitir que o cansaço justifique a negligência espiritual. Porque a transformação real exige maturidade, exige domínio próprio e exige consciência de que cada atitude dentro de casa constrói ou destrói o ambiente. Um ponto extremamente enfatizado nos conselhos de Ellen White é que o lar deve ser um lugar de ordem, paz e influência moral elevada, e isso significa que o ambiente não pode ser governado por impulsos, mas por princípios. Quando decisões são tomadas apenas com base em emoções do momento, cria-se instabilidade, e instabilidade constante gera insegurança nos filhos e desgaste no casamento. Por isso, a disciplina emocional dos adultos é um dos pilares mais importantes da reforma. Se há gritos frequentes, sarcasmo, palavras duras ou silêncio punitivo dentro da casa, isso precisa ser tratado com urgência, porque palavras moldam identidade, principalmente nas crianças. E muitas inseguranças que aparecem na adolescência e na vida adulta começaram dentro do lar, não por falta de amor declarado, mas por falta de cuidado na forma de comunicar. E reforma também é purificação da linguagem. É aprender a corrigir sem humilhar, orientar sem diminuir, discordar sem ferir. Outra área que precisa ser profundamente trabalhada é a consistência entre fé e prática, porque não há nada que enfraqueça mais a autoridade espiritual do que incoerência. Se dentro da igreja existe reverência, mas dentro de casa existe descontrole, a mensagem transmitida é contraditória, e os filhos percebem isso rapidamente. Eles não precisam de pais perfeitos, precisam de pais verdadeiros, que reconhecem falhas, pedem perdão quando erram e demonstram dependência real de Deus. Reforma do lar também envolve recuperar a convivência intencional. Muitos vivem sob o mesmo teto, mas cada um está isolado em sua própria tela, em sua própria rotina, em seu próprio mundo. E isso cria distanciamento silencioso, e quando os problemas surgem, não existe base de conexão suficiente para sustentar o diálogo. Por isso é essencial criar momentos reais de interação, refeições sem distrações digitais, conversas abertas, participação conjunta nas tarefas domésticas, porque cooperação fortalece vínculos. A liderança espiritual dentro do lar precisa ser constante e visível, não apenas em momentos de crise, mas na rotina comum, quando decisões são tomadas, quando dificuldades surgem, quando planos são feitos. Incluir Deus nas conversas e nas escolhas torna a espiritualidade prática, não teórica. Isso constrói uma cultura onde fé não é evento semanal, é estilo de vida diário. E talvez você esteja percebendo que essa reforma exige muito mais do que apenas boa vontade. Exige perseverança, exige revisão de hábitos antigos, exige coragem para reconhecer falhas. Mas aqui está algo extremamente importante. Cada pequena mudança consistente gera impacto acumulativo.
quando a casa começa a ter horários definidos, quando o diálogo melhora, quando o culto familiar se torna constante, quando as palavras se tornam mais cuidadosas, o ambiente começa a se transformar. E essa transformação não é barulhenta, é gradual, mas é profunda. Muitos querem resultados rápidos, mas caráter é formado na repetição diária de pequenas decisões corretas. E quando a família percebe estabilidade, segurança e presença espiritual consistente, a confiança cresce, o respeito aumenta e o lar começa a se tornar aquilo que sempre deveria ter sido: um refúgio, um lugar de crescimento, um ambiente onde Deus é honrado não apenas em palavras, mas na prática. Se essa continuação está falando diretamente com você, já deixa o seu like, porque isso fortalece o alcance dessa mensagem. Escreve nos comentários: eu escolho mudar o ambiente da minha casa, porque essa decisão pode marcar o início de uma nova fase na sua família. E na próxima parte nós vamos aprofundar ainda mais, falando sobre como manter essa reforma quando surgirem crises, conflitos sérios e desafios inesperados, porque é aí que a verdadeira estrutura do lar é testada. E agora, sabendo que a reforma do lar não é apenas tarefa de rotina, mas missão espiritual, precisamos compreender profundamente os ensinamentos de Ellen White, que alertam repetidamente que a influência dos pais e líderes do lar é o reflexo do caráter de Deus na família, e que cada detalhe do ambiente doméstico, cada palavra dita, cada ato de cuidado, cada momento de disciplina, reflete ou contradiz a presença divina que se deseja cultivar. E é exatamente aí que a reforma se torna mais que organização. Torna-se cultura de santidade, e cada membro da família percebe o quanto a fé é prática e não apenas teoria. Muitos pensam que reformar o lar é rearranjar móveis ou apenas colocar regras visíveis, mas Ellen White explica que é algo muito mais profundo. É restaurar o caráter no contexto familiar. É ensinar integridade através do exemplo. É corrigir com amor. É fortalecer a fé diária com pequenas práticas de oração, leitura da palavra e adoração dentro de casa, porque crianças e adultos aprendem pelo que veem e não apenas pelo que ouvem. Outro ponto fundamental enfatizado por ela é que a liderança espiritual do lar não deve ser passiva ou apenas simbólica. Ela precisa ser ativa, constante e visível, guiando decisões, orientando corações e moldando atitudes. Um lar reformado é aquele que não apenas evita o caos, mas se esforça para gerar harmonia, estabilidade e um ambiente onde a presença de Deus é reconhecida e procurada em todas as circunstâncias. A disciplina do lar deve ser equilibrada, justa e consistente. Ellen White afirma que corrigir sem amor, repreender sem explicar, ou governar sem servir, gera rebeldia e ressentimento, e não mudança real. Por isso, a reforma exige paciência estratégica, repetição de hábitos corretos, encorajamento diário e abertura para reconhecer falhas próprias e pedir perdão, porque humildade é o coração da liderança espiritual. Além disso, a reforma do lar, segundo Ellen White, envolve atenção à ordem física e mental. Ambientes limpos, organizados e seguros refletem uma mente disciplinada e propiciam estabilidade emocional. E quando a rotina é estruturada com horários de oração, estudo, refeições em conjunto e momentos de diálogo sincero, a fé se torna prática, visível, e cada membro da família se sente protegido e guiado. Mas talvez você se pergunte: como sustentar isso quando surgem crises, conflitos ou desânimo? Ellen White é clara: a verdadeira reforma se mantém na perseverança, na vigilância espiritual diária e na prática constante do amor, da paciência e da oração. Quando os desafios aparecem, é nesse momento que o caráter da família é provado. E a disciplina de oração, o ensino constante da palavra e a aplicação de princípios bíblicos em decisões difíceis são o que mantém a casa de pé, mesmo quando tudo parece desmoronar. E agora, para fechar essa orientação prática, vamos entrar num momento de oração profunda, pedindo a intervenção divina na transformação de cada lar.
Senhor Deus, Criador do céu e da terra, nós te agradecemos por nos revelar através dos teus servos, especialmente Ellen White, que o lar é uma extensão do teu reino, que cada palavra, cada ação, cada decisão dentro de casa reflete o teu caráter. Senhor, nós nos colocamos diante de ti pedindo sabedoria para liderar com amor, paciência e justiça. Pedimos que nos mostres os padrões antigos, que precisam ser quebrados, que nos ajudes a corrigir sem ferir, a ensinar com integridade, a estabelecer ordem onde existe confusão e paz onde existe conflito. Senhor, reveste nossa casa com a tua presença, ensina-nos a praticar a fé diariamente, a manter hábitos que fortalecem caráter, a conduzir nossos filhos e familiares com orientação divina, e que a disciplina e a rotina estejam alinhadas à tua palavra. Deus, protege nosso lar de palavras duras, de impaciência, de decisões precipitadas e guia cada um de nós para viver em harmonia, amor e santidade. Que a nossa casa seja um reflexo do teu céu na terra, que a tua luz brilhe em cada cantinho e que cada membro da família sinta a tua presença constante, mesmo nos momentos de dificuldade. Nós te pedimos força para perseverar, coragem para mudar, humildade para reconhecer falhas e fé para confiar que a transformação é possível através de ti. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor, oramos e declaramos que esta casa, este lar, será um lugar de paz, de crescimento espiritual e de glória para o teu nome. Amém. Se esta palavra tocou seu coração, curta este vídeo para que mais pessoas recebam essa orientação. Escreva nos comentários: eu escolho reformar meu lar para Deus. Já inscreva-se no canal, porque a próxima mensagem vai aprofundar ainda mais a aplicação prática dos princípios espirituais no lar, mostrando como manter a disciplina, a oração e a liderança espiritual mesmo em tempos de crise. E até o próximo vídeo aqui no canal A Luz no Abismo, onde continuaremos caminhando juntos por verdades espirituais que despertam, fortalecem e libertam, porque o abismo perde poder diante da luz verdadeira que habita em ti.